Olá, tudo bem? Então nós estamos retornando para dar sequência às nossas pequenas aulas sobre recurso de revista. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão relativa ao pré-questionamento, que é fundamental para que o seu recurso de revista possa ser apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nós estamos diante de um pressuposto de natureza objetiva, comumente exigido, não é, em todos os recursos de natureza extraordinária dirigidos aos tribunais superiores, como é o caso, por exemplo, do STJ, do STF e também, naturalmente, do TST. Esse pressuposto está relacionado à própria natureza extraordinária desses recursos. Nós estamos diante, no fundo, de uma exigência segundo a qual a tese articulada pela parte no seu recurso extraordinário, de natureza extraordinária, deve estar presente necessariamente no acórdão proferido pelo tribunal acórdão. Isso, em síntese, que representa o pré-questionamento. Pois bem, nós estamos diante de um pressuposto de natureza objetiva, o que significa dizer, entre outras coisas, que não depende propriamente da vontade, da manifestação de vontade das partes, e sim do ato praticado pelo tribunal acórdão. Então, independentemente de a parte ter manifestado insurgência, ter trazido a matéria no seu recurso dirigido, por exemplo, ao TRT, no seu recurso ordinário, no seu agravo de petição, independentemente disso, se o tribunal não se manifestar sobre aquele ponto, aquela questão, aquele tema, não há pré-questionamento, em regra, em princípio. Porque há algumas, vamos dizer assim, flexibilizações. Aqui é importante ressaltar que, do ponto de vista também objetivo, é necessário que a parte demonstre no seu recurso que realizou o pré-questionamento. Então ela tem que abrir um tópico, conforme já comentamos em uma outra aula, para indicar o trecho que consubstancia o pré-questionamento, tal como determina o artigo 896, parágrafo 1º-A. Pois bem, quais são as formas de flexibilização do pré-questionamento que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tolera? Eu diria que são essencialmente três. Primeiro, as chamadas modalidades de pré-questionamento implícito e ficto. O que seria o pré-questionamento implícito? Aquele resultante da emissão de uma tese jurídica sobre a incidência de um determinado preceito legal ou constitucional, sem a alusão explícita a estes dispositivos. Um exemplo muito simples. O acórdão regional trata do princípio da legalidade, mas não menciona o artigo 5º-2 da Constituição Federal. Não importa. O que é importante aqui é que houve emissão de tese. O acórdão regional trata da competência da Justiça do Trabalho, por exemplo, para julgar danos morais. Mas não fala nada do artigo 114 da Constituição. Não importa, porque essa matéria, como todos sabemos, está contida nesse preceito e, por isso, a ausência de uma remissão expressa ao dispositivo não prejudica a parte. A orientação jurisprudencial número 118 da SBDI-1 é que nos traz esta diretriz. Depois nós temos, de outro lado, o chamado pré-questionamento ficto. O pré-questionamento ficto também foi resultado da evolução da jurisprudência de alguns tribunais, como é o caso do próprio TST, que albergou esta tese. É preciso ressaltar que essa terminologia não é consensual. Há ministros que preferem outras expressões, mas eu tenho utilizado o pré-questionamento ficto. Não importa. Importa entender o conteúdo dessa ideia. Pois bem, pré-questionamento ficto é aquele que resulta da provocação da parte, quanto a uma questão jurídica que tenha sido trazida no seu recurso ordinário ou agravo de petição, sem que o regional a tenha enfrentado de modo explícito, e a parte tenha necessariamente renovado o seu requerimento por emissão de tese em embargos declaratórios. Então vamos lá. Pré-questionamento ficto, em primeiro lugar, só se refere à questão jurídica. Uma questão, portanto, de direito. Por exemplo, a eventual compatibilidade entre um dispositivo da CLT e o texto constitucional, enfim, a questão é de direito. A parte trouxe a questão no seu recurso dirigido ao TRT, recurso ordinário ou agravo de petição, o tribunal não se manifesta sobre o ponto e a parte, então, opõe embargos declaratórios sobre a matéria. Notem que a oposição de embargos declaratórios é imprescindível para que ocorra isto. E agora o próprio CPC, no seu artigo 1025, admite essa possibilidade de pré-questionamento ficto. Se, entretanto, a questão for de fato e não de direito, compete à parte, nessas hipóteses,
suscitar uma preliminar de nulidade por negativa de pressão jurisdicional se a matéria não tiver sido devidamente enfrentada pelo regional, não obstante provocado a tanto por meio de embargos declaratórios. Lembre-se de que, no caso da preliminar de nulidade por negativa de pressão jurisdicional, é necessário indicar violação a determinados preceitos legais, como é o caso, por exemplo, do artigo 839 da CLT, do artigo 93.9 da Constituição, né, tal como determina a súmula 459 do TST. Além disso, é necessário transcrever o trecho do acórdão em relação ao qual houve omissão, né, o acórdão em RO, o agravo de petição, depois os embargos declaratórios que a parte opôs, também destacando que demonstrou a omissão, e depois o acórdão em embargos declaratórios a evidenciar que efetivamente o tribunal permaneceu silente apesar de opostos embargos declaratórios. Uma dica importante aqui, que eu costumo dar, e é o que nós seguimos aqui no escritório, é formular questões nos embargos declaratórios, a serem respondidas de modo objetivo pelo tribunal. Não é? Porque essas mesmas questões depois vão figurar como uma espécie de roteiro na preliminar de nulidade por negativa de pressão jurisdicional, para que o TST possa aí encontrar inspiração para, determinando o retorno dos autos à origem, uma vez acolhida a preliminar, né, possa indicar os pontos específicos quanto aos quais o regional tem que responder às questões formuladas pela parte. Pois bem, então nós temos duas formas de flexibilização, pré-questionamento implícito e pré-questionamento ficto, e uma terceira, que é importante também de destacar, que é a questão da violação intrínseca, né? Que é aquela ofensa a dispositivo legal ou constitucional que surge com a própria decisão recorrida, né? Nasce com a própria decisão impugnada por meio do recurso de revista. Isso acontece especialmente quando o tribunal incorre em um erro de procedimento, por exemplo, uma nulidade por um vício de intimação da parte. Quanto a esses casos em que se percebem esses defeitos, não se exige o pré-questionamento, né? Porque a violação surge, como disse, né, com a própria decisão recorrida. Né? Importante lembrar, né, já para nos encaminharmos à conclusão dessa nossa aula, que o pré-questionamento é uma exigência que se impõe independentemente da natureza da matéria articulada, né? Mesmo que se trate de uma matéria de ordem pública, como, por exemplo, é o caso da incompetência absoluta, a orientação jurisprudencial número 62 da SBDI 1 exige o pré-questionamento. Também não podemos deixar de ressaltar que a decisão que se limita a adotar os fundamentos da sentença, né, o acórdão regional que se limita a adotar os fundamentos da sentença, não satisfaz os requisitos do pré-questionamento. É o que nos diz a OJ 151 da SBDI, exceto nos casos submetidos ao rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho, porque nessas hipóteses a própria lei nos diz que os elementos da sentença podem nos permitir aferir o pré-questionamento. Não é? Mas é uma exceção que a própria CLT admite. Não? Mas, em regra, isso não é possível. E, por fim, não menos importante, é ressaltar que, atualmente, os elementos do voto vencido, sobretudo à luz do novo CPC, mais especificamente do artigo 941, parágrafo 3º, né, esses elementos podem ser considerados para fins de pré-questionamento. Né? Daí a importância de provocar a juntada do voto vencido, né, aos autos, para que a parte então possa se valer de eventuais elementos aí lançados para devolver a matéria de forma mais plena, vamos dizer assim, né, dados os limites da súmula, sobretudo 126, que depois veremos, né, para que o Tribunal Superior do Trabalho então tenha condições de examinar melhor o seu recurso. Com isso, né, nós encerramos essa questão relativa ao pré-questionamento. E uma última dica final é a de que você procure semear os debates constitucionais e legais desde o primeiro momento, desde a petição inicial, desde a contestação, enfim, para que essas questões amadureçam ao longo do processo e cheguem, né, já pré-questionadas ao TST, para que então o tema possa ser adequadamente devolvido à apreciação dessa Corte Extraordinária. Muito bem, espero que estejam claras essas questões, mas se houver qualquer dúvida, eu permaneço à sua disposição para esclarecê-la. Muito obrigado pela sua paciência, nos vemos na próxima aula.